Olá, olá, bom dia, como você está? Hoje a gente vai falar de um tema bem importante que é o perdão. E aí, eu sou terapeuta dos esquemas e como terapeuta do esquema, a gente vai utilizando toda a literatura, né, que fala de perdão, que nos ajuda a perdoar. E esse é um livro que é novo, é recente, mas que nos ajuda muito a fazer esse encontro, né? A tradução é recente, ele é de 2004, a tradução 2022. Mas o que eu quero dizer para você, né? Essa edição é de 2024. Quero dizer para você que esse livro aqui, quando ele diz perdoar ou não perdoar, a coragem de dizer sim e a liberdade para dizer não. E na terapia do esquema e na psicologia positiva, que é uma integração, a gente delimita o perdão. A gente fala assim, eu preciso perdoar. Não. O que você precisa perdoar? Nessa relação, nisso que te aconteceu. O que aconteceu que te feriu? Porque geralmente quem nos magoa, nos machuca, são pessoas que andavam com a gente, caminhavam com a gente. A gente tinha um bom relacionamento, a gente confiava na pessoa, a gente tem um histórico de questões positivas com essa pessoa. O que a gente tem que perdoar? Tem que perdoar que eu fiz altas viagens com essa pessoa, eu tenho que perdoar que eu... Não, isso eu não tenho que perdoar. O que eu tenho que perdoar é o que aconteceu. E que muitas vezes mesmo tira de nós a capacidade e a possibilidade de conviver, viver com. Porém, a psicologia positiva, o Fred lá da Luvisky, né? Que ele fala do o poder terapêutico do perdão, né? O poder do perdão, ele vai dizer isso, que perdão não é reconciliar. Até porque a gente consegue perdoar quem já foi embora, não tá mais aqui, mas eu carrego essa pessoa. Eu perco noite de sonos por causa dessa pessoa. Eu acordo brigando. A minha sogra teve câncer. E ela ficou em cuidados paliativos e uma noite, eu dormindo com ela no hospital, ela acorda gritando o nome de uma pessoa e socando essa pessoa. Aí eu esperei ela, porque ela tava naquele afã e quando ela... Ai filha. Falei, sogra, a gente tá precisando perdoar algumas pessoas. Eu aqui ouvi 2 nomes. E aí eu fui fazendo o processo de perdão com ela ali no leito. Depois que ela perdoou, e eu falei, a gente vai perdoar e a gente vai fazer esse movimento para todas as pessoas que a senhora lembrar, nem que a gente passe a noite inteira, o dia inteiro, a gente vai fazer. E aí a gente foi fazendo, e foi fazendo. E depois ela dormiu. Depois essas agressões, esse sobressaltada que ela acordava, ela não acordou mais. Você literalmente morre em paz, sem carregar ninguém com você, entende? Porque se eu acordo de noite querendo bater em alguém, matar alguém, gritando o nome desse alguém, não é amor, né? Não é. Então, assim, no caso da minha sogra, eu pude ajudar com as ferramentas que eu já tinha, com a psicologia positiva, com a terapia do esquema, alguém que estava no leito em cuidados paliativos. Você não precisa estar no leito e em cuidados paliativos para decidir perdoar. E é necessário perdoar. Tinha uma música que diz assim, ó: e pra ser feliz vai ter que aprender a perdoar sem ter medo de recomeçar. E não é recomeçar com aquela pessoa. Porque percebe, quando eu não perdoo alguém, eu deixei de conviver, eu deixei de me relacionar, mas eu continuo carregando todos os dias essa pessoa em mim, comigo, nos meus sonhos, nos meus pensamentos. Então, perdoar é um ato de amor próprio. Mas eu libero aquela pessoa. Perdoar é atributo dos fortes. É excluir o atributo dos frágeis. Jamais esqueça que perdoar não é um ato heróico, mas um ato inteligente de alguém que procura compreender o que está por trás dos comportamentos do outro, incluindo-se sua estupidez, sua arrogância e seus erros.
Às vezes, pra gente perdoar, a gente acha, poxa, né, passou por situações difíceis. E teve trauma de infância. Olha, quem não teve? Teve um tempo aí atrás que tava na internet, assim, várias pessoas postando, respeite a minha história, respeita a minha história, respeita a minha história. Isso chegou aqui no consultório também. Irlanda, mas tem que respeitar a minha história. Eu respeito todas as histórias. Eu só não sou refém dela. E eu também não quero que você seja refém. Porque muito do que tem se dito que é narcisista, é só uma dinâmica vítima-perpetrador. Alguém que foi traumatizado e fica traumatizando o mundo. Isso é ser narcisista? Você vai ver lá no DSM-5, aquela pessoa não tem os 9 critérios, os 8 critérios, geralmente é 8 a 9 critérios. Não tem. E aí a gente fica dizendo que aquela pessoa é narcisista. Não é. É alguém que está querendo se vingar da dor. Aquilo que Viktor Frankl falava em busca de sentido da vida. Que a pessoa saía do campo de concentração e vinha gritar com o filho, vinha no mercado destratar um atendente. A pessoa ficou no lugar daquela que o feriu. Por isso que nós precisamos nos curar. Para que a gente não fique levando em frente tudo isso. Eu vou olhar para a pessoa e falar, nossa, que estupidez. Nossa, que arrogância. Caramba. Augusto Cury, o mesmo do nosso livro aqui, ele diz o seguinte: se encontrar um homem mau pelo caminho, um homem mau, um homem que pune, um homem que aprisiona, um homem que xinga, distrata, mata, diga muito prazer. Se ele for pra cá, tu vai pra cá. O problema é que a gente, não, eu vou converter, eu vou ajudar ele. E às vezes muitas mulheres pegam um capenga caboclo, um cachorro molhado solto e botam em casa. Outro dia eu ouvi algo assim: ele é tão bonitinho, tão musculoso, tão fortinho, todo tatuado, não trabalha, não estuda, mas eu vou casar com ele, ele é tão bonitinho. Pelo amor de Deus, pelo amor do guarda, alguém falou isso uma vez aí, eu ouvi. Pelo amor do guarda, sua vida não é um experimento. Deixa o musculosinho, bonitinho, tatuadinho, devolve pra mãe dele, bota um laço de fita e fala: toma aí, querida. Você não precisa casar. A pessoa ela não precisa ser bonitinha, tatuadinha, musculosinha pra você casar com ela. Isso é o que menos importa numa relação. Beleza é algo muito importante. É muito importante, beleza. Mas se a pessoa ela não tiver beleza dentro e fora, em 5 minutos de conversa você não tolera mais aquela pessoa. Porque tem pessoas que é só um rostinho bonito. E você, na verdade, às vezes precisa se perdoar. Porque naquele momento que você conheceu aquela bagaceira, tu pensou no músculo do braço. Tu pensou no narizinho bonitinho. Tô falando de homens e mulheres, né? O que você pensou? Aquele bumbum arrebitado. E aí depois você viu o inferno que era conviver com essa pessoa tão bonitinha, mas só serve pra ficar na prateleira de uma exposição. Que linda, não fala, não anda, só bonita mesmo. Tá entendendo? Quando a gente casa com alguém, a gente precisa ter outras coisas. A gente vai ter um filho com alguém, a gente precisa ter outros atributos para ter um filho com esse alguém. Então, às vezes, não é perdoar o outro, é se perdoar por ter acolhido quem não deveria ter sido acolhido e feito um experimento com a sua vida. Por isso que delimitar o que eu tenho que perdoar, às vezes a gente vai ver que a gente precisa se perdoar, não é o outro, não. O outro tá tudo bem, ele só é objeto. Como eu não consigo olhar pra mim e falar, eu, não. Toda vez que eu perdoo, eu tiro a chave da minha vida na mão do outro. Um eu maduro prepara uma base para julgar menos e perdoar mais. Não leva a vida a ferro e fogo, nem pelo fenômeno que bateu e levou. Um eu radical parece forte por fora, mas é um menino por dentro. A pessoa que grita muito não é forte não, é fraquinho. Mas faz alguns se encolherem.
Mas faz com que tudo funcione do jeito que ele quer. Gritou, recebeu. Gritou, comportamento aprendido, ó. Grito, logo tenho. Grito, logo para discutir. Grito, logo... Entendeu? Um menino prepara uma sepultura para a sua saúde mental e seu prazer de viver. Essa pessoa que grita, que é radical, tem uma sepultura e não vive. Uma mente livre pertence às pessoas que vivem suave e serenamente, cujo fenômeno RAM, registro automático de memória, arquiva todos os dias belas janelas light. Você cuida da paisagem dos solos da memória ou vive porque está vivendo, sobrevivendo? Eu sou terapeuta, sou psicóloga e tenho formação em trauma, psicotrauma, e na terapia do psicotrauma a gente diz que o eu ficou ofendido através do trauma. Então tem um eu saudável, um eu traumatizado e um eu sobrevivente. O eu saudável fica pequenininho e ele para de atuar. O eu sobrevivente toma conta e o eu traumatizado tá ali fazendo a dobradinha. Se você não se curar, a sua vida vai ser uma vida doentia. Os seus relacionamentos serão doentios. Por isso que a gente tem que parar de projetar no outro. Porque o outro não me respeita, o outro não cuida de mim, o outro. Quem delimita a forma que deve ser cuidada, tratada, sou eu. A grande maioria das pessoas vivem ingenuamente no mau sentido da palavra. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Tá na hora de crescer. Tá na hora de crescer. E tá na hora de deixar de querer ser um garotinho ou uma garotinha, porque a vida de adulto tem desafios, mas é uma vida mais livre, mais aberta, onde eu saio do trauma. E a psicologia, a terapia do esquema, a gente vai falar disso, do adulto saudável. Adulto saudável. Sermos um adulto saudável. E pensar, né? Quem sou eu nessa sociedade traumatizada? Quem sou eu nessa sociedade que fere tanto? Será que eu sou essa pessoa que se subjuga, que ataca ou que fere? Quem sou eu? Ataco tentando me defender, bato e rebato, paraliso, travo, faço tudo que seu mestre mandar, faremos todos. Nós precisamos ser melhores para vivermos melhores. E vivendo melhor, a gente vai ajudar a sociedade a ser melhor. Pelo menos o lugar que eu chego, aonde eu entro, esse lugar se torna mais saudável. Porque eu vou ser menos uma para fazer a corrente do mal. Eu sou aquela que faço a corrente do bem. Porque dentro de mim existe luz. Existe sombra também. Mas eu decidi curar as minhas sombras. E aí a luz foi entrando. A paz foi entrando. A alegria foi entrando. E minha vida passou a valer a pena. Espero que esse devocional de hoje faça com que sua vida valha a pena. Beijo grande pra você e até amanhã.